We thank you, Lord, you're the King that's coming. Aleluia. Lord, we bless your name today. We thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord, for your servant. We ask you, Lord, to use him as an instrument of your voice, to hear and pierce our own hearing and touch our hearts so that we might respond to your word. We give you glory and we give you thanks in Jesus' name. Amen. Glória a Deus. Aleluia. Receba o presbítero usado com alegria, por gentileza. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus, diga amém. Que bom estarmos aqui reunidos na presença do Senhor Jesus, por mais um dia Ele nos conceder estar aqui. Os irmãos podem se assentar, porque muitos não acordaram esta manhã, não têm a oportunidade que nós estamos tendo aqui. Alguns estão escravizados pelas trevas, outros, muitas vezes, por uma enfermidade, morreram esta manhã. Mas Jesus permitiu que nós estivéssemos aqui. Nesse culto de missão, é um culto onde Deus expressa a sua vontade, porque a vontade, o dom de Deus é salvação. E quando nós falamos de missão, nós estamos falando de salvação. Aqui está a vontade de Deus. E eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia em Atos 1 e verso 8. E enquanto os irmãos vão marchando, eu quero aqui agradecer ao pastor Nalino por essa oportunidade, ao pastor Claudevan, pastor Rony, e todos que fazem parte da mesa de diretoria, que está nos permitindo estar aqui, confiando nós a esse ofício tão glorioso que é falar da palavra do Senhor. Que se diz assim: os que acharam, digam amém. Glória a Deus. Que se diz assim: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins das terras. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, e eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe diziam: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o veste ir. Meus irmãos, aqui Lucas está relatando que a última ação de Jesus na terra, naquele instante, nós sabemos que os discípulos, eles acompanhou Jesus no seu ministério, sendo testemunhas de Jesus. Eles viram Jesus curar, eles viram Jesus libertar pessoas de espíritos que estavam acorrentados. Eles foram testemunha que Jesus curou cegos de nascença, mudo de nascenças, curou leprosos. Eles foram testemunha que Jesus estendia as mãos para os pequeninos, aqueles que eram pobres de espírito. E eles foram testemunhas que Jesus ressuscitou pessoas que já haviam morto, como Lázaro, como a filha de Jairo, como o filho da viúva de Naim. Eles foram testemunha que Jesus pregou sobre o reino. Jesus tinha trazido a esperança a um povo que estava perdido as suas esperanças. E nós bem sabemos que eles também foram testemunha que Jesus morreu em uma cruz e ressuscitou. Eles foram testemunha que ao 3º dia ele ressuscitou. E agora Jesus está indo para o céu e está dando uma missão para os discípulos,
uma missão missionária que era ser testemunha de Cristo. Nós bem sabemos que para ser testemunha de Cristo, nós precisamos relatar aquilo que vimos ou ouvimos. E os discípulos viram tudo isso acontecer com Jesus. E eles também foram beneficiados das palavras de Jesus. E ali eles teriam que receber poder para ser encorajados a pregar o Evangelho, a levar uma semente a um povo que estava escravizado pelo sistema, pelos demônios, e agora eles precisavam de receber um poder. E esse poder que Jesus manda eles receber lá em Jerusalém, não é um poder que seria produzido por nós mesmos, não era um poder que nós ia adquirirmos com a nossa experiência de crente ou com o tempo de crente, não, este poder ele viria do alto. Eles iam ser revestidos do poder de Deus. A palavra poder aqui, quando nós vamos traduzir do grego para o latim, do grego é dinamim. Dinamim quer dizer que vem da palavra dinamite. É um poder explosivo que destrói qualquer construção para ser construído algo novo. Ou seja, por exemplo, este poder, ele tem o poder de destruir. A dinamite, por exemplo, nós bem sabemos que quando o engenheiro ele vai subir um prédio, por mais alto que seja, por mais forte que seja, se o engenheiro colocar as dinamite em as bases estruturais daquele prédio, ao acionar, ao explodir, aquele prédio todo vem ao chão. É um poder que destrói qualquer rocha dura. A pedra, por mais dura que seja, se colocar uma dinamite, ela vai esmiuçar, porque é um poder explosivo. E esse poder, aos discípulos receber do alto, ele estaria destruindo todos os pensamentos, todas as guerras que os discípulos muitas vezes teriam criado em sua cabeça, de medo. Por exemplo, os discípulos aqui, quando os varões vestidos de branco se apresentam a eles, eles estão olhando para o céu com sintoma de medo. Aqui o anjo me faz recordar que ele possivelmente lembra em João 14, quando Jesus vai prometer aos discípulos, olha, quantos discípulos estão tristes porque passou por uma situação. No capítulo de João 13, quando os discípulos descobrem que dentro deles um ia trair Jesus, Pedro descobre que iria negar Jesus por 3 vezes, e Jesus, além de tudo isso, Jesus fala para eles que ia traçar um caminho que eles não poderiam ir. Em João 14, agora eles estão entristecidos, com o coração turbado. Agora Jesus olha para eles e vê o coração deles, vê o espírito, a divisão da alma deles, e dá um remédio, uma receita, e fala, olha, não se turbe o vosso coração, ou seja, desapeguem essa tristeza, não deixe essa tempestade tirar o que eu tenho para você. Ele vai falar, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também credes em mim. Ele vai dar uma promessa, e mais além, uma promessa de amizade, porque não seria de qualquer maneira. Jesus vai falar assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também credes em mim. Na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou para cima, vou para o céu preparar lugar, e assim virei e buscarei vós para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. É uma frase de amizade. Por exemplo, não ia ser de qualquer maneira. Jesus não ia estar de um lado e o seu povo do outro lado. Ou seja, aonde ele estava, os discípulos também iam estar. Mas aí o anjo vai lembrar os discípulos, olha, não olhes para cima, esse Jesus que vocês estão vindo subir, ele há de vir da mesma maneira. Mas é necessário que vocês vão para Jerusalém receber este poder do alto.
O poder que transforma o homem, por mais rebelde que seja, em um servo de Deus. O poder que transforma o homem, um Saulo, o homem que perseguia o povo cristão, em um Paulo apóstolo do Deus Altíssimo. É esse poder que a igreja precisa. A igreja precisa do poder para ter o coração aquecido, os pés velozes, os lábios abertos, para testemunhar Cristo. Porque enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, há uma guerra espiritual sobre esta cidade, aonde lares estão sendo destruídos, aonde os drogados estão se drogando, morrendo de overdose, aonde a violência está tomando conta, aonde os lares estão sendo destruídos, aonde o divórcio estão sendo cada vez mais excessivos. E agora eu te pergunto, a missão da igreja é ser cheio do poder de Deus, para poder levar essa boas novas, que há 2000 anos atrás foi pregada por Jesus. E eles tentaram matar essa semente, mas o povo, ao receber o poder que vem do alto, o Espírito Santo, a mente de Cristo, a vontade de Cristo, porque ao receber o poder que vinha do alto, que vinha sobre cada um, ali agora eles estavam trocando as suas vontades pela vontade de Deus. Eles estavam quebrando culturas. Agora, por exemplo, o judeu ele não queria se misturar. Eles achavam que Cristo veio só para eles. Mas agora, ao receber o poder do alto, a parede das inimizades ia para o chão. Os samaritanos e os judeus não se davam. Eles não caminhavam junto. Um não comia a comida do outro. Um não se vestia igual ao outro, porque eram inimigos. Porque um adotou adorar no monte, o outro no templo, e essa inimizade vinha de anos, mas ao receber o poder, essa inimizade caía por terra. E agora aqueles que outro tempo estavam com a inimizade, agora tinham que andar com a mão junto para o reino. Em prol do reino eles tinham que andar de mãos dadas. Porque o Espírito Santo, além deles receber esse poder que vinha do alto, o Espírito Santo era uma ponte para o perdão. Não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo e não conseguir perdoar alguém. Não tem como nós falarmos que somos cheios do Espírito Santo e não estender a mão para alguém. Eu me lembro que quando eu estava buscando esse subsídio, eu nem sabia que ia pregar essa palavra. Essa palavra Deus colocou no meu coração às 4 horas da manhã deste domingo, porque eu estava estudando outra palavra para pregar aqui. E eu fui buscar um subsídio e eu li uma história que fala de um homem empresário que tinha uma empresa e ele tinha 2 filhos. E essa empresa era muito bem sucedida. E este homem veio falecer e os seus 2 filhos ficou tomando conta dessa empresa. Um era mais experiente, mais velho, e o outro era mais novo e não conseguiu dar o resultado que o seu irmão mais velho queria. E aquilo foi gerando complicações entre os dois. Aquilo foi gerando brigas. E eles moravam em uma fazenda onde um rio que passava, separava suas casas. E esse filho mais novo começou a ter ódio do irmão mais velho. E um certo dia ele chegou em casa e ele contratou um carpinteiro que fizesse um muro bem alto para que ele não precisasse ver a casa do seu irmão. E esse carpinteiro chegou e ele falou assim, as ferramentas estão no celeiro, você pega tudo que for usar, usa, eu vou na cidade. E quando eu voltar, eu quero esse muro bem alto, que eu não quero ver nunca mais o meu irmão.
E ele foi para a cidade, o carpinteiro começou a trabalhar, e quando ele chega da cidade, em vez dele ver um muro bem alto, ele vê uma ponte. E ao ver aquela ponte, ele começou a ficar bravo, né? E de repente, quando ele estava discutindo com o carpinteiro, brigando com o carpinteiro, de repente veio o irmão dele mais velho chorando, e falou assim: nossa, eu queria construir um muro tão grande aqui para mim, não te veio, você construiu uma ponte para ligar nós dois. E a moral da história é que o Espírito Santo, ele não constrói aquilo que queremos, ele constrói aquilo que precisamos. E esse carpinteiro, ele ligou um povo que estava desgarrado, perdido no pecado, através da cruz, ele ligou ao céu. Hoje você não precisa mais ter aquele sacrifício de oferecer sacrifício no templo por causa que o sacerdote que tem que oferecer. Não, se você está no trabalho, você pode falar com ele. Se você está limpando sua casa, você pode falar com ele. Você pode falar com ele na fila, no banco, no mercado, em qualquer lugar, porque hoje o acesso é livre. Ele fez essa ponte, o véu foi rasgado. Mas agora, meus irmãos, ao receber poder, este poder que destrói para construir algo novo, agora a sua mente, a mente deles ao receber, seria recebendo a mente de Cristo. Paulo vai dizer lá em Coríntios assim, ele vai dizer lá em Coríntios 2 e verso 11 assim: pois qual homem entende as coisas do homem, senão o espírito do homem? Ou seja, o nosso espírito, nós entendemos coisas de nós. Agora ele vai falar assim, ó: assim também as coisas de Deus, ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. Ao receber, olha só, no verso 14, ele vai falar assim, ó: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras, e não pode entendê-los, porque elas se decinem espiritualmente. Aí em 1 Coríntios, no capítulo 2 e 15, vai falar: mas o que é espiritual discerne bem, enquanto ele por ninguém é discernido. Aí Paulo vai falar em 1 Coríntios 16, porque quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Para a gente levar missões para essa cidade, à vizinhança, até os confins da terra, é necessário ter a mente de Cristo. Eu não sei se você percebeu, quando você começa a orar, o Espírito Santo coloca palavras na sua boca. Por exemplo, eu não cansaria de orar pelos perdidos, pelos drogados, para reconstruções de lares nesta cidade, ao qual a gente vê, a gente tem amigos que estão passando por essas situações. A cada dia mais o desamor está esfriando. E o mundo já é do maligno, mas a igreja é o sal que vai temperar este mundo, para que este mundo seja ganho pelo poder do céu. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, quando a gente está orando, às vezes nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo começa a sondar em nós o que a cidade está precisando. Por exemplo, às vezes a gente está dirigindo, a gente vai vendo as coisas e vai pedindo misericórdia a Deus. Porque tanta coisa que a gente vê, que às vezes a gente está no trabalho, está trabalhando, e de repente situações você começa a ver, é a mente de Cristo que está manifesta em você, e você começa a orar por aquelas pessoas. Porque sem o poder do céu, irmão, nós não conseguimos nada. O Espírito Santo é o pulmão da igreja. Este poder é o pulmão da igreja, uma igreja viva.
é aquela igreja que preza por missões, aquela igreja que quer ganhar alma a todo custo, que pede a Deus: Senhor, nós precisamos ganhar alma, porque o diabo ele está lutando todo dia e ele não acessa, ele não perde essa força de lutar todos os dias contra a vida dessas pessoas e até mesmo contra a nossa vida. Muitas vezes as pessoas elas não têm a ideia do que é uma batalha espiritual. Hoje 4 horas, quando eu levantei de manhã para buscar a Deus, para pregar aqui, porque a gente não é um pregador igual esses pregadores que prega muito bonito, a gente prega ao que o Espírito Santo dá. E quando foi 6 horas da manhã, a minha esposa fala: os nossos filhos estão doentes e eu não vou poder ir à igreja por causa dele. E eu sei que isso é uma retaliação do diabo, mas só que da mesma maneira que eu estou ministrando para vocês aqui, eu creio que o Espírito Santo possa curar eles lá, porque eu estou aqui no ofício do céu. Amém? É isso que o Espírito Santo faz. Por exemplo, Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, lá na rua direita, quando Ananias foi lá e colocou a mão sobre ele e as escamas saíram dos seus olhos, aquele homem vai aparecer de novo em Atos 16, saindo da casa de Lídia, a caminho à oração. Olha só o que o poder do Espírito Santo faz. E ali havia uma jovem que era possuída por espírito de Piton, de adivinha. E Paulo, incomodado com aquilo, vai e liberta aquela jovem desse espírito. E o seu senhor, aquela mulher era escravizada 2 vezes, porque ela era de um senhor e esse senhor cedia, às vezes ali de hora após hora, a cada grupo de homens para lucrar em cima daquela mulher. E quando eles veem que aquele lucro teria acabado, eles levam Paulo e Silas ao magistrado e apresentam. Ali Paulo e Silas são açoitados perante a sociedade na praça, são açoitados. E Paulo e Silas, se eles quisessem se livrar daquelas varadas que estava levando, Paulo poderia falar: olha, eu sou cidadão romano, eu não posso ser julgado de qualquer maneira, porque a hora de um cidadão romano ser julgado já tinha passado. Paulo então ia para casa e depois voltaria para ser julgado. Mas não, Paulo estava esperando por vir. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Ele falou: eu quero ver esse salário aonde vai dar, eu estou esperando por vir. O porvim do Espírito Santo, ou seja, eu estava esperando o que veria depois disso, depois desses açoites por causa de Cristo. Aí nós vamos ver que perto da meia-noite, enquanto Paulo é guardado ali na cadeia interior, aonde estava machucado, aonde estava com as mãos e pés amarrado no tronco, em uma cadeia que não teria como eles fugir. Aí eles estão feridos, e de repente Paulo e Silas, no versículo 25 de Atos 16, eles começam a cantar e orar. Eu não entendo, irmão, porque no céu há uma adoração perfeita dos anjos. São 24 horas os anjos adorando a Deus, e de repente uma voz tipo assim, amordaçada de dor, começa a subir ao trono da graça, incomodar o ouvido do Espírito, o ouvido de Deus, e Deus começa a ouvir o louvor de Paulo e Silas cantando em uma situação. Aí de repente ele levanta do seu trono e um terremoto começa a acontecer e as cadeias se abrem, e de repente Paulo olha para o carcereiro e ele com a espada querendo se matar, e Paulo fala: não faça tal coisas dessas, porque estamos todos aqui. Ou seja, Paulo era um homem livre, mesmo preso ele era livre. E o carcereiro agora se ajoelha aos pés de Paulo, se joga aos pés de Paulo: o que eu faço para ser salvo? Olha o salário do missionário Paulo: basta você crer em Jesus Cristo, que tu e tua casa será salvo. Oh, aleluia! É esse poder, irmão, que precisamos. É o poder que troca o ódio no coração pelo amor. Que tantas pessoas que estão feridas com ódio religioso no coração,
E muitas vezes o Espírito Santo vai se movendo e aquele ódio vai saindo, e de repente a gente já está cheio do Espírito Santo para falar das boas novas de Deus. E esse foi o salário que Paulo teve aquele dia. E eu digo com convicção, irmão, Deus tem marcado esse tempo para nós sermos uns celeiros de avivamento. Tantos testemunhos que nós ouvimos aqui na igreja, isso é os sinais que estão seguindo aqueles que crerem. Teve um dia que eu estava dormindo em minha casa, um terremoto aconteceu aqui em Fall River, a casa balançou e eu acordei com um grito da minha esposa. E aí eu vim um dia aqui numa reunião da convenção, e eu ouvi um testemunho aqui do pastor Ron dizendo que teria uma pedra no pátio para ser movida, e não teria como mover aquela pedra, e de repente ele entrou no seu escritório e começou a orar, e começou a buscar a Deus, e de repente esse terremoto aconteceu, e essa pedra foi movida. E eu cheguei para minha esposa, eu falei: Juliana, esse terremoto que aconteceu foi a oração de um justo. Deus tem marcado esse lugar para ser um celeiro de avivamento. O que nós precisamos é sair daqui cheio com a convicção que é Ele que vai nos revestir do poder de Deus, e nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, irmão. O salário do missionário muitas vezes é o salário de almas e não de dinheiro, não adianta, porque ao ser revestido do poder de Deus, as filosofias do mundo ficavam lá, porque nós precisamos, o modelo que nós buscamos é o modelo do céu, porque o evangelho que está sendo pregado aí é aquele evangelho da alta ajuda. Não, o evangelho aqui é: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Não adianta, o evangelho que está sendo pregado aqui é este. Muitas vezes nós achamos, nós estamos demorando a crescer. Não, irmão, é porque o Espírito Santo, ele trabalha da maneira que ele quer. E todos que estão chegando muitas vezes doentes, com o coração perturbado, com o coração turbado, e Jesus está acalmando, e Jesus está salvando, e Jesus está libertando. É este que é o poder do Evangelho. É este que é o poder do Evangelho. É a semente que não precisa de chuva seróide para brotar. É só lançar que ela vai brotando, porque é o poder do Espírito Santo que faz ela crescer. Eles tentaram acabar com essa semente nas arenas. Quantos cristãos que foram mortos nas arenas de leão, espedaçados, mas enquanto eles estavam achando que aquele sangue que estava derramando, misturado com a areia, estava acabando com o cristão, quanto mais matavam, mais nasciam. Porque é o poder do Espírito Santo. Pessoas que eram cheias do Espírito Santo, que foram capazes de entregar sua vida por causa do nome de Jesus. Os discípulos morreram e tentaram fazer eles negar a fé, mas não, mata porque eu não nego. Paulo morreu, tentaram fazer Paulo negar a sua fé, não, eu vou ser recebido no céu, a coroa está lá, eu vou alcançar ela. Esse é o evangelho que nós precisamos pregar. É o evangelho cristocêntrico, é o evangelho que traz arrependimento. Ao ser revestido do poder de Deus. Aqui em Atos 2 vai dizer, e de repente veio do céu um som de um vento forte, veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estava sentado, e foram vistas por ele línguas repartidas, como de fogo, a quais pousaram sobre cada um. Todos estavam juntos, em um só alinhamento. Pedro não ouviu o som que veio do céu mais alto do que Tiago, do que João. Todos ouviram o mesmo som.
Todos foram revestidos com a mesma labareda de fogo sobre cada um, que pousava sobre cada um. Todos falaram em línguas estranhas. Um não falou mais do que o outro, nem o outro falou mais que o outro. Era um alinhamento. E é esse alinhamento que nós estamos buscando. O alinhamento da vontade de Deus. É o alinhamento da vontade de Deus, irmão. Quantas pessoas têm perdido a vida nesta cidade, se suicidando na flor da idade. Mas Deus levantou uma igreja que a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Essa porta, ela não vai permanecer na frente da igreja, porque a igreja está revestida do poder de Deus. E muitas vezes, irmãos, acontece coisa em nossas vidas para nos fazer ter experiência com Deus. Por exemplo, este ano, Deus me quebrou de uma tal maneira, eu estava com a companhia, indo a todo vapor, Deus tirou tudo, porque eu passei por uma situação na minha vida, que eu deixei aquela tempestade do coração, às vezes me afastar de Deus, eu já não estava orando, eu chegava para o meu pastor e falava: pastor, eu estou morrendo, eu não estou tendo vontade de ler a Bíblia, eu não estou tendo vontade de orar, eu estou morrendo. E quando um homem que é cheio do Espírito Santo, quando ele vê que está afastando de Deus, o sintoma vem logo, a alma dele se manifesta. Eu falei: pastor, ora por mim, eu estou morrendo, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, eu não estou conseguindo orar. E eu comecei a viver de devocionais que o pastor mandava, pequenos. O pastor Claudevan, e eu falava, e eu lia aquilo toda manhã. E cada vez que eu lia, por mais que a gente tenha lido a Bíblia, mas chega um momento que você depende de alguém para você se levantar. Porque é esse que é o Evangelho. Se um está mais fraco, o mais forte levanta. Se o mais forte enfraqueceu, o outro levanta. É isso que é o Evangelho. E eu comecei a ler. E teve um dia que eu li esse devocional que ele manda, e eu fiz uma oração com Deus. Eu falei: Senhor, cura minha mão mirrada. Eu preciso voltar a trabalhar. Eu preciso estar ativo novamente. Há algo em meu coração que está ansiando por isso. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso resgatar aquilo que eu perdi de bom. E eu fui trabalhar esse dia. E eu estava fazendo o Nordeste. E esse dia eu saí. A primeira marmita que eu peguei, eu fui levar em uma casa onde eu presenciei uma mulher com muitas hematomas, sabe? Com olho roxo, com hematomas. E eu perguntei àquela mulher: você está bem e tal? Você precisa de ajuda? Ela falou: não, eu estou bem, isso foi um acidente. Aí beleza, mas aí eu peguei a segunda marmita e fui levar também em Fall River também, do Taco Bell. E a mesma coisa sucedeu, as mesmas coisas repetiram. A mulher que veio pegar a marmita na minha mão, ela estava também com hematomas também. E meio acuada, eu perguntando, insistindo: você está bem? Você precisa de ajuda? Ela: não, a gente está bem, está super bem, tudo tranquilo e tal. Algumas até sorrindo, tipo assim, para parecer que nada estava acontecendo. Aí eu falei: talvez isso pode ser coisa da minha cabeça. Mas a terceira marmita que eu pego daqui para Bristol para levar para outra casa, chega lá, uma mulher também com o mesmo sintoma. Ali eu parei meu carro. E liguei para minha esposa e comecei a falar com ela o que estava acontecendo comigo. Ela falou: Jairo, você precisa voltar a orar. E eu parei meu carro em um estacionamento, eu comecei a chorar e falar com Deus: Senhor, se for para mim liberar perdão, eu libero agora. Se for para mim, o que eu precisar fazer, eu faço agora, mas eu não posso parar de orar. Porque o Espírito Santo falava em meu coração: quanto mais você para de orar, mais a alma, o diabo vai oprimindo. A igreja, ela veio ao mundo para quebrar essas correntes malignas, irmão. Nós com a nossa oração cheia do poder de Deus,
nós mudamos caminhos que a cidade está levando. Nós precisamos fazer como Esdras, no capítulo 10, sondar a cidade, confessar a cidade, os pecados da cidade, para nós começar a viver um avivamento de Cristo. Nós precisamos orar todos os dias, buscar para nós ser cheio. Um crente, ele não foi feito para viver de reserva. Por exemplo, nós quando nós pegamos nosso carro, se ele tiver na reserva, a gente não vai daqui para Nova York com ele na reserva, porque a gente tem medo. Crente na reserva anda com medo. Agora o crente cheio não, o crente cheio ele anda confiante. Crente cheio, até o andar dele é diferente. Ele anda confiante. Ele pega, se o tanque está cheio, ele vai daqui para lá, de lá para cá, ele não se preocupa. Seja cheio, irmão. Ser cheio do Espírito Santo para ganhar almas para Jesus. Nós estamos num culto missionário, expressando a vontade de Deus. Deus, ele nos amou tanto que ele mandou o maior missionário para morrer por nós, que foi Jesus Cristo. Agora cabe a nós fazer a vontade de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Espera, irmão, pastor, antes disso eu quero fazer uma oração. Vamos ficar de pé, eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração. Estenda a mão assim. Isso, assim. Você crê que você vai sair daqui hoje sondando a vontade de Deus? Quem crê? Eu vou fazer essa oração e você vai sair daqui hoje consciente. Quebra a barreira de vizinho, pregue para o seu vizinho, pregue para o seu amigo, prega para aquele amigo que muitas vezes você não tem a coragem de falar com ele, que às vezes é mundano, você acha que você não vai ganhar ele. É ele que Jesus quer ganhar. Pregue, irmão, pregue a tempo e fora de tempo. Seja testemunha de Cristo. Nós fomos chamados para ser testemunha de Cristo, amém? Senhor Jesus, Espírito Santo, aquele que sonda os corações, que está aqui nesta noite. Eu preguei aqui a Tua palavra, Senhor, humildemente, ó Pai. Mas que o Teu Espírito Santo, nesta manhã, ó Pai, possa encher os corações que aqui chegou. Talvez sem esperança, achando que seria só mais um culto. Mas que a Tua vontade, ó Pai, que a Tua mente, ó Pai, possa, Senhor Jesus, estar em cada um nesta noite, ó Pai. Que cada um possa sair daqui cheio, ó Pai. E ter a certeza, Senhor Jesus, que ao sair daqui, ó Pai, a missão é pregar a Tua palavra a tempo e fora de tempo. Nos encoraja, Senhor Jesus, e quebra todas as barreiras, ó Pai, Espírito Santo. Quebra todas as barreiras, ó Pai, que muitas vezes venha querer nos afastar de Ti, ó Pai. Que nós possamos sair daqui fortalecidos, ó Pai, no Teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Permaneça de pé mais um minutinho. O que você quer mesmo? Quantos dólares a mais você quer mesmo? Tem almas morrendo lá fora. E nós às vezes nos apegamos com as coisas daqui. Jesus está levantando um exército. Ele está levantando um exército cheio de poder para sair daquelas portas ali para ganhar almas para Jesus. Você e eu precisamos estar alistados nesse exército. Vamos cantar de novo. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva.
estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, aleluia. Jesus vem, e mais do que estar preparado, você precisa preparar alguém para ir com Ele. Você precisa ganhar almas para Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, oh aleluia, glória. Santo. O nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, glória, aleluia. O Rei está voltando. Aleluia, aleluia, aleluia. A trombeta está soando, o teu nome a chamou. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando.
você chegou aqui hoje. Eu só sei que a palavra de hoje falou profundo aos nossos corações. Jesus quer usar você. Jesus quer encher você. Ele quer contar com você nesses dias. E Ele espera que você se renda por completo a Ele. Eu sei que o presbítero Jairo já orou aqui hoje, e que vidas aqui foram cheias com o Espírito Santo. Mas eu quero orar por você mais uma vez. E se você tem o desejo de ganhar almas para Jesus, mas se você não tem tido forças, assim como ele confessou aqui hoje, eu me emociono, porque às vezes a gente faz as coisas, né, pastor Claudevan? E a gente não sabe aquilo que está acontecendo. Mas quando eu me levanto pela manhã, ou quando eu me acordo pela manhã e mando aquele versículo para você, que eu li ali a palavra, alguma coisa falou comigo e eu mandei para você. Talvez aquele dia para você não falou nada, mas teve alguém que Jesus alcançou. Pastor Claudevan está lá no trabalho, ou indo para o trabalho, manda um versículo. Talvez para você não foi nada, mas teve alguém que aquilo foi decisivo naquele dia. Sabe, ao invés de você falar assim, o pastor manda isso aqui todo dia, que saco. Você pode olhar e falar assim, mais uma palavra. Senhor, fala comigo e pega alguém hoje. Pega alguém hoje, toca no coração de alguém hoje. Sustenta alguém hoje pela tua palavra, porque é pela palavra. É pela palavra que nós vivemos. Feche os seus olhos, Pai. Uma vez mais nós viemos diante de Ti. Oh meu Deus, a Tua palavra é mel. A Tua palavra é espada. É martelo. Muito obrigado pela Tua palavra, Jesus. Meu Deus, cura almas aqui hoje. Transforma vidas aqui hoje, Senhor, pelo poder da Tua palavra que já foi pregada. Senhor, que nós saímos daqui para sermos embaixadores de verdade, crentes de verdade, vidas cheias do Teu Espírito, que vão Te representar lá fora, ó Deus, com poder e com autoridade, sem temor. Porque esta é a igreja que o Senhor está levantando e quer usar neste tempo. Nós queremos orar por Fall River, Jesus. Salva essa cidade para Ti. Para a violência nos lares, ó Deus. Para as drogas. Para nós, como igreja, nos colocamos na brecha. Oh meu Deus, levanta a Tua igreja com poder, ó Deus. Para que esse lugar seja transformado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Amém, amém.